Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Que bom mais uma vez aqui junto para que a gente dê continuidade a essa mensagem do Senhor. A fé em Deus é inegociável. É sobre em cima desse tema que nós estamos aprendendo a sermos fiéis ao Senhor, a nos mantermos firmes na presença de Deus. Porque quando nós damos de frente a uma batalha e pedimos socorro ao Senhor, Ele vem e toma a frente e ganha essa batalha por nós. Porque sem o Senhor nós não conseguimos vencer nenhuma batalha. Mas para vencer, mas para que o Senhor venha e nos socorra, nós temos que ser firmes na fé. Nós temos que nos mantermos íntegros diante do Senhor. E nós temos aqui um exemplo nesse livro de Daniel, rico, cheio de fatos que aconteceram, que nos mostra que é possível ser fiel, que quando somos fiel, o Senhor nos abençoa. Né? No vídeo de ontem, nós vimos que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro para que todas as nações cultuassem essa estátua. Né? Quando tocasse lá os instrumentos musicais, todo mundo, onde estivesse, se voltasse na direção da estátua e prostrasse diante, adorando ela. Mas acontece uma coisa, que o Sadraque, Mesaque e Abednego, como servos do Senhor, fiéis a ele, desobedecem ao rei. E aí desperta a ira do rei. Porque o rei disse que quem não prostrasse diante da estátua seria queimado na fornalha ardente, né? Ser jogado dentro da fornalha vivo, queimado vivo, por não cumprir a ordem do rei. Mas antes de dar continuidade aqui, eu peço a você, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que curte, que compartilhe, né, para os seus amigos, para que essa mensagem possa chegar para mais outras pessoas. Amém? Muito obrigado. Bom, então vamos estar lendo hoje em Daniel 3, parte 2, né, a partir do versículo 8. Versículo 3, isso, versículo 8. Vamos lá. Aí está dizendo assim um título dessa parte aqui: os jovens judeus são lançados na fornalha ardente. Por que que isso aconteceu? Como que eles descobriram que os três não estavam obedecendo a ordem do rei? Como que o rei chegou para eles e já mandou logo serem presos, ou não, o rei deu alguma oportunidade para eles dizerem: não, rei, eu me arrependo, eu vou fazer conforme a sua ordem. Né? De repente eles poderiam, né, se arrepender de ter sido fiel a Deus, porque aí estariam se livrando da morte. E uma morte no fogo, né? Então vamos lá, versículo 8, capítulo 3, versículo 8 de Daniel, diz assim, perdão. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse um som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que não cultuais a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, que ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o que o rei fala para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que Deus é esse que vai ser mais poderoso do que eu? Né? Seguindo, Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei. Aí que a coisa fica feia, como se diz, porque você às vezes até se recusa a uma ordem de uma autoridade, de um superior, até dos pais, enfim. Mas quando você é colocado de frente àquela autoridade e ali vem dentro da gente uma reação que às vezes nos balança, não é mesmo? E agora eles estão de frente para o rei. Um rei arrogante na sua, né, como ele disse ali, quem é que Deus é esse que vai livrar vocês da minha mão? Então ele se achava mais poderoso do que todos os deuses. E agora eles estão diante desse rei arrogante, prepotente, né, na sua glória de poder ali, que já esqueceu aquilo que Deus fez por ele. E agora ele desafia Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não temem, não cede, se mantém firme, fiéis à palavra de Deus, fiéis na fé deles em Deus, porque eles sabem que quando eles clamar a Deus, quando nós clamamos a Deus, que o Senhor vem e nos socorre. Né? E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva, que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu a ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eita! Só foi chover um pouquinho aqui que eu me resfriei, eu acho. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama de fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Viu? Era tão quente o fogo naquela hora ali, a temperatura estava tão aquecida ali, né, que os guardas que foram levar Sadraque, Mesaque e Abidnego para jogar dentro da fornalha foram queimados
né? Engraçado que ali, quando eles fazendo isso, jogando os três dentro da fornalha, imagina eles olhando e vendo os guardas pegarem fogo. Imaginaram, bom, eles não vão nem chegar no chão, né? Já vão virar cinza lá em cima mesmo, né? Já que os guardas ali fora da fornalha foram queimados, tamanha o calor, a fúria do fogo ali. Nada realmente natural, nada nesse mundo seria realmente capaz de se livrar daquela fornalha. Mas a fé em Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e a obediência, a fidelidade deles não deixaram eles sequer com medo. Porque eles chegaram e falaram para o rei: nós servimos a um Deus que vai nos livrar. Mas, se ele não quiser, mesmo assim, nós não vamos adorar o seu Deus. A sua estátua, aquilo que você colocar para nós adorarmos, nós não adoramos. Nós só adoramos um único Deus, o Criador dos céus e da terra. Né? E o rei ficou furioso com tudo isso, né? Quem são esses rapazes? Quem são esses que vêm me afrontar aqui? Como pode? Né? Eu, o rei todo poderoso, como que eles vêm e me afrontam assim? E furiosamente mandou que jogassem os três dentro da fornalha. Mas aí, agora vem, né, o mais incrível de tudo, vem um milagre de Deus, o agir de Deus, né, que quando a gente é fiel na fé em Deus, ele vem e nos socorre, nos livra do mal, nos livra do inimigo, né? E olha só o que vai acontecer agora, né? O livramento divino muda o coração do rei. Lembra que lá no início, Nabucodonosor, ele se quebrantou, né? Quando Daniel revelou o sonho para ele, e ele admitiu que o Deus de Daniel era o único Deus. E ele ficou muito feliz, ficou, né, não só com Daniel, mas admitindo que o verdadeiro Deus era o Deus de Daniel. Mas ele logo, com o tempo, esqueceu de Deus e voltou a cultuar os seus deuses. E quando ele voltou a cultuar os seus deuses, Deus se afastou dele e o coração dele se endureceu de novo, ele se tornou um homem, né, com essa arrogância toda, de achar que não existe Deus que pudesse ser mais forte, mais poderoso que ele. Mas agora, Deus não só livra Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também mostra para o Nabucodonosor quem Deus é. Né? Vamos. Agora o versículo 24 em diante diz assim: então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. O 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o nome, seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo nem entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso,
Eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que não possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Maravilha, né? Deus, quando ele age, quando a mão de Deus vem sobre uma situação, é grande a manifestação do poder, a glória de Deus, né? Não só ali salvando os três, mas também mostrando para todos que ali estavam presenciando aquele momento o poder de Deus. Quem é Deus realmente? O único Deus que pode nos livrar de uma situação dessa. Quem é? Que Deus que o homem fabrica, né, constrói pelas próprias mãos é capaz de fazer um milagre desse? Nenhum outro Deus. Só o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Então ali o rei mais uma vez teve uma experiência ímpar, né? Uma experiência forte, uma experiência quente, né? de presenciar o poder de Deus, o verdadeiro Deus. Né? Mais uma vez Deus vem e mostra para ele quem é que realmente tem poder, quem é que tem todas as coisas no controle de suas mãos. Não há reino na terra, não há governo na terra que seja mais poderoso que o Rei dos Reis, o Deus dos deuses. Então, aqui mostra pra gente que esses três rapazes, eles, mesmo sendo ameaçados de morte, não abriram mão da fé deles. E que a gente venha, né, desde o início desse texto, né, lá do primeiro capítulo até aqui, a gente está vendo um acontecimento atrás do outro, mostrando que a gente passa por dificuldades, provações, mas que a gente não deve, não pode ceder a isso. Por mais difícil que seja, por mais tentador que seja, às vezes, algumas propostas que nos é apresentada, a gente não deve e não podemos negar a nossa fé em Deus. Porque Deus é fiel. Nós somos falhos, mas Deus é fiel. Mas quando nós somos fiel a Deus, Deus responde. Deus age a nosso favor. E isso tudo é para nos mostrar, nos ensinar, né, nos dar base, né, de que a fé em Deus, quando ela sai de dentro da gente mesmo, ela é invencível. Ela nada, nenhum mal vence a fé, aquele que tem fé em Deus. Né? Que a gente venha praticar isso em nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente venha viver essa verdade, né? Que a palavra de Deus é uma verdade para nós, a palavra de Deus é vida, vida eterna. Né? Que a gente não venha se enganar com as coisas desse mundo, que a gente não venha se perder, né, com as mentiras desse mundo, mas que a gente venha se manter firme. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham muitas pessoas que queriam vê-los mortos. Né, aqueles que estavam cheios de inveja para assumir o cargo que eles tinham. E eles não eram nativos, eles eram escravos, foram tragos escravos quando o rei Nabucodonosor invadiu a Jerusalém. Eles vieram como escravos e estavam ali desde quando Daniel revelou o sonho para o rei, eles ganharam funções dentro do governo de Nabucodonosor. Então aqueles que eram da Babilônia mesmo desejavam estar no lugar deles. E eles, como escravos, imagina, eles deviam sentir muita inveja, né? Deviam querer fazer tudo para prejudicar a vida dos três. Mas os três se manteram firmes. Porque os três eram fiel a Deus e Deus era fiel a eles também. Deus provia todas as coisas. E
acabou que Nabucodonosor ainda abençoou mais ainda esses três, ainda prosperando ainda mais a vida deles. Isso é as bênçãos de Deus. Deus às vezes usa outras pessoas, até um rei de coração duro como Nabucodonosor, para abençoar os filhos de Deus. Amém? Então que a gente venha estar quente, né? na fé em Deus. Mas agora na segunda-feira nós vamos ver aqui o rei Nabucodonosor tem outro sonho. Eita! Mais um sonho que o rei tem, mais uma experiência que Daniel vai ter, e Daniel também vai passar agora um outro aperto, uma outra situação difícil. É uma provação atrás da outra, né? Então, a segunda-feira a gente vai meditar sobre isso e aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. A fé em Deus é inegociável. Até segunda, um abraço, fica com Deus.